que eu quero apresentar, então, hoje, nessa série de vídeos e focado na compreensão dos diversos tipos de teorias psicanalíticas sobre o desenvolvimento, é a perspectiva apresentada por Erik Erikson. Nos manuais de psicologia do desenvolvimento, Erik Erikson tem sido caracterizado como tendo oferecido a segunda opção da perspectiva psicanalítica para a compreensão do desenvolvimento emocional. A primeira opção, comentada já nesses manuais e que eu já me debrucei um pouco com vocês, é a teoria do desenvolvimento da sexualidade, tal como esboçada por Sigmund Freud e consolidada por Anna Freud. Erikson teria reformulado essa perspectiva, apresentando as fases do desenvolvimento, mesmo que tendo ainda uma referência de fundo a essa perspectiva esboçada por Freud e por Anna Freud, incluído a questão das determinações sociais ou culturais, e redescrevendo essas fases à sua maneira numa outra linguagem. Por um lado, Erikson acrescenta as determinações individuais, as determinações que advêm da cultura e da vida social. E, por outro, descreve e teoriza esse processo, utilizando uma linguagem que se refere a fenômenos propriamente humanos, ou muito mais próximo aos fenômenos ou aos sentimentos humanos do que as analogias biológicas, oral, anal, tal como Freud utilizava, usando termos tais como segurança, insegurança, confiança, autonomia, vergonha, culpa, enfim, é toda uma linguagem muito mais próxima a esse conjunto de afecções ou uma semântica muito mais própria daquilo que o ser humano vive. Daí, então, pensando tanto nessa questão das determinações sociais quanto nesta nova semântica, a sua teoria poder ser caracterizada com a teoria psicossocial do desenvolvimento, que é assim que aparece nos manuais. É uma teoria construída, então, numa outra semântica e dentro desse outro contexto, tanto em termos linguísticos quanto em termos das suas determinações. E nesse sentido, Erikson poderia, às vezes, caracterizado como fazendo uma teoria psicanalítica mais humanista, para a compreensão do desenvolvimento emocional. A sua proposta de compreensão visa, num certo sentido, ultrapassar aquilo que ele acha que é uma limitação do texto freudiano, que é um certo individualismo, que é a não consideração das determinações sociais e culturais, das não determinações históricos-sociais que constituem a vida da alma ou a vida psíquica e constituem a personalidade dos indivíduos. Nós podemos retomar alguns aspectos, acho que biográficos, que podem nos levar a entender a obra de Erikson e também a sua teoria do desenvolvimento. Então, a retomada da sua história pessoal, ainda que de forma aqui apenas indicativa, pode ajudar a compreender o foco de suas preocupações. Não se trata, no entanto, de reduzir um pensamento àquilo que o autor viveu em termos dos seus conflitos pessoais. Mesmo que isso tenha importância, o pensamento e a apreensão da realidade de um determinado ponto de vista pessoal tem necessariamente que ultrapassar a doxa, a opinião, para ser expressão da compreensão universal da realidade, ou seja, episteme. Alguns autores, no entanto, tem uma tal articulação entre sua história de vida e sua teoria, que a compreensão da sua história de vida nos ajuda a compreender a sua teoria. E este é um caso claro, específico, como eu vou mostrar aqui, de Erikson Samonsen Humberg Erikson, que nasceu em 1902 e morreu em 1994. Seu próprio nome, modificado diversas vezes ao longo da vida, é um índice importante de suas preocupações pessoais e teóricas. Seu nome de nascimento é Erik Salmonsen, filho de Carla Abramsen, nascido em 1902, numa família de origem na Dinamarca, numa família de origem judaica, mas sem dar a isso muita importância. Eles, por exemplo, nessa família nem falavam Yiddish. E o pai dele é um desconhecido, que se supõe chamava-se Erik.
Carla tivera um casamento com Valdemar Samuelson em 1898, que não durou uma noite, tendo o pai de Carla buscado-a na própria noite de núpcias, ao que tudo indica, sem que o casamento tivesse sido consumado. Valdemar Samuelson, logo depois, acaba fugindo repentinamente para o México em função de negócios escusos. O sobrenome Hamburger vem de seu pai adotivo, que, estando com sua mãe desde quando Erickson tinha 2 anos, agora na Alemanha, demorou para adotá-lo, só fazendo isso em 1911, quando Erickson tinha 9 anos. A mãe de Eric, Carla, morando na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, exibia sua dupla nacionalidade. Enquanto Eric frequentava o ginásio, entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial consumiu toda a Europa, no terrível massacre de toda uma geração de homens. Durante esse tempo, a mãe de Eric manteve a observância estrita dos costumes judaicos e alemães, ao mesmo tempo que continuava a falar dinamarquês e a ler Kierkegaard. Ela insistiu em estiar as bandeiras alemã e dinamarquesa na sua casa. Isso serviu para ampliar os sentimentos de confusão de identidade, tanto na escola como na sinagoga, já que Erickson sentia que ele não pertencia inteiramente a nenhum dos dois lados. Em 1921, terminada a sua formação básica e tendo viajado pela Europa, um jovem mochileiro, durante 1920, Eric matriculou-se numa escola de arte, escolhendo uma direção de vida em conflito com o que seu pai adotivo esperava, numa atitude que mostrava claramente que ele estava se afastando do cenário da família, dos negócios da família judaica. Ele segue nessa direção, começando uma carreira como artista, até que retorne em 1927 para Karlsruhe, sua cidade natal, para ser professor de arte. Neste mesmo ano, recebe um convite de seu amigo de ginásio Peter Bloss para ajudá-lo na criação de uma escola em Viena, que funcionaria segundo os princípios psicanalíticos, Heitzing School, fundada por Anna Freud e Dorothy Burlingame. Erickson foi acolhido na escola e por suas fundadoras, trabalhando ali até 1932, quando a escola encerra suas atividades depois de 5 anos de funcionamento. Nesse período, Erickson fez análise com Anna Freud, que lhe cobrava um preço apenas simbólico, estudou com Paul Federn e fez supervisão com August Eichhorn, consolidando sua formação como psicanalista e sua atuação como educador. Casou-se em 1933 com Johan Serson, uma jovem de origem canadense-americana que conheceu na escola. No final de 1933, a convite de Hans Sachs, migrou com a família para os Estados Unidos, sendo calorosamente recebido em Nova York e logo depois seguido para Boston, onde obteve um lugar para trabalhar trabalho e pesquisa na Harvard Medical School e no Massachusetts General Hospital. Nesse cenário, Erickson, que mantinha-se como psicanalista, ensinando e clinicando, começou a desenvolver um projeto de pesquisa sobre a formação da personalidade, estudando um grupo de universitários. O interesse nesse tipo de pesquisa nos Estados Unidos acabou por abrir-lhe a possibilidade de, em 1936, ingressar em New Haven no Instituto de Relações Humanas da Universidade de Yale. Em 1939, aprofundando seu processo de americanização, o cenário de desenvolvimento da Segunda Guerra, Erickson muda oficialmente o seu nome de família, numa atitude que também visava evitar uma certa reação negativa em relação ao seu sobrenome alemão Hamburger, para Erickson, tornando-se um cidadão americano, Erickson, filho de Erickson, quer dizer esse nome. Em 1939, como desenvolvimento de seus projetos de pesquisa, Erickson pôde observar crianças indígenas de Sioux que viviam na reserva Pine Heights, em Dakota do Sul. Desta perspectiva, resultou a publicação do artigo Observations on Sioux Education, em 1939. Este artigo chamou a atenção de outros pesquisadores, psicólogos e antropólogos,
e com incentivo da Scudder-McKell, Erikson mudou-se para a Califórnia. Diz Palombo, em Berkeley, ele aceitou uma posição no Instituto do Bem-Estar da Criança da Universidade da Califórnia e se juntou a um estudo geracional sobre o processo de crianças normais, liderado por Jean McFarlane. Em São Francisco, ele se juntou a Alfred Kroeber, o decano de antropólogos americanos, para estudar os índios Yurok, perto de Klamath, Oregon. Tudo isso cria toda uma ambiência e uma preocupação de Érico com as determinações sociais, com a determinação da cultura, com a determinação do lugar onde a pessoa existe na constituição da sua identidade. Há, pois, então, um problema ou questão que permeia toda a vida de Erikson, presente e elaborada também na sua teoria do desenvolvimento, que é o problema da constituição da identidade, da filiação, da inserção e da pertinência a um determinado grupo social, a uma pátria, etc. Enquanto um fenômeno que é conflituoso, que estaria presente ao longo de toda a vida, expresso de modo diferente, com dinâmicas diferentes, saudáveis e patológicas, nos diversos tipos de cultura, mas também nas diversas fases do desenvolvimento. A teoria, então, do desenvolvimento de Erikson é conhecida e caracterizada como tendo inserido o conjunto de determinações sociais no processo de organização da vida psíquica. A sua proposta é uma articulação entre a teoria do desenvolvimento da sexualidade e a consideração de que o ambiente externo, cultural, determina a construção de si mesmo e dos modos de relação com o outro. Uma das características centrais da sua maneira de compreender o desenvolvimento é a consideração de que, dentro desse contexto, cada uma das fases deve ser caracterizada por um conflito central e estrutural, que organiza e estrutura o comportamento e a existência do indivíduo, né? Seu modo de sentir, seu modo de ser, consigo mesmo e com o outro, né? Diz Erikson, nesse sentido, apresentarei o crescimento humano do ponto de vista dos conflitos internos e externos, que a personalidade vital suporta, ressurgindo de cada crise com um sentimento maior de unidade interior, um aumento de bom juízo e um incremento da capacidade de agir bem, de acordo com os seus próprios padrões e aqueles padrões adotados pelas pessoas que são significativas para ela, né? Palombo comenta essa característica de sua proposta. Com cada fase do desenvolvimento caracteriza por uma polaridade dinâmica ou uma crise do ego psicossocial normativo, né? Esse é o elemento central, né, que vai fazer com que Erikson classifique as fases de determinada maneira, né? Então, sobre a compreensão freudiana, né, que Erikson pensa nesses conflitos e, através de uma nova linguagem, redescreve esta teoria do desenvolvimento, né? Ao pensar, então, o desenvolvimento e ao pensar nessas fases, né, Erikson vai pensar cada um dos períodos da existência, né, e vai, então, diferenciar essas fases como o período da infância, que é do nascimento ao 18º mês, depois a criança pequena, do 18º mês aos 3, 4 anos, a idade do brincar, de 3 a 4 anos a 5, 6 anos, depois a idade escolar, a adolescência, o adulto, a maturidade e a velhice, né? Então ele vai pensar o desenvolvimento não em função daquelas fases, aqueles modos de funcionamento biológicos, freudianos, oral, anal, mas agora em função de conflitos que determinam cada um desses períodos existenciais, né? A cronologia que está indicada aqui, ela é uma cronologia muito aproximada, porque ela não aparece dessa forma na obra de Erikson, né, porque ela tem variações muito grandes, mas essa é uma cronologia que se depreende dos estudos ou da leitura dos textos de Erikson, né? Quem faz essa cronologia de uma maneira mais objetiva e evidente assim é Palombo, no seu Guia para a Compreensão das Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento, né? E ele, ao ler Erikson, ele o apresenta, ou essas fases do desenvolvimento, ou esses períodos do desenvolvimento, né, associados a essas cronologias aproximadas, por assim dizer, né?
Às vezes, Erikson também se refere a esses estágios que eu fui colocando, essas fases, né, como sendo idades do homem, numa referência às 7 idades do homem descritas por Shakespeare, né? A infância, a criança pequena, a idade do brincar, a vida escolar, essas todas que eu apresentei para vocês, né? E Erikson vai caracterizar isso como sendo fases do desenvolvimento, idades do homem, né? E é interessante que ao final da vida, Erikson ele apresenta essas 8 idades, né? Mas elas vão receber uma nova idade acrescentada num texto póstumo, como sendo o estágio final, no qual se fecha o ciclo da vida, o estágio da transcendência geriátrica, né? Que vai aí dos 90 anos até a morte, né? Dentro desse contexto também, uma coisa que eu tenho apontado e é muito importante, né, é a linguagem que Erikson usa para descrever estas fases, esses conflitos e os acontecimentos que estão acontecendo no desenvolvimento humano. A mudança de linguagem que ele faz aponta para comportamentos e modos de sentir a si mesmo e a relação com os outros, mais de acordo com termos referidos ao comportamentos e sentimentos humanos propriamente ditos, afastando-se então, né, esta sua concepção daquelas analogias freudianas, oral, anal e etc. Né? E nesse sentido, há uma certa humanização da teoria, se vocês quiserem. Né? Retomando então aqui agora de uma maneira mais ajuntando isso que eu estava falando para vocês, as idades são as fases são as 8 idades do homem, né, da infância, criança pequena, idade do brincar, e cada uma destas fases ela está caracterizada por um conflito central, né, por uma crise, ou seja, por uma dificuldade de juntar esses elementos opostos, né, que diz respeito a esse período. Então, na infância, né, essa primeira infância, do nascimento até o 18º mês, temos um conflito entre a confiança básica e a desconfiança básica. Depois, na criança pequena, né, dos 18 meses aos 3, 4 anos, há um conflito entre a autonomia, né, e a vergonha e dúvida. Né. Na idade do brincar, que é dos 3, 4 anos aos 5, 6 anos, há uma oposição, um conflito entre iniciativa versus culpa. Na idade escolar, um conflito entre construtividade e inferioridade. Na adolescência, que é o elemento central a partir do qual Érico ficou conhecido, né, como um teórico da adolescência, né, há conflito entre a identidade e confusão identitária, né, a confusão de identidade, né. Depois, no jovem adulto, uma vez ultrapassado esse conflito, né, também o estabelecimento de um outro tipo de experiência de conflito que ele vai vivendo, que é a oposição entre intimidade e isolamento. Na vida adulta, entre produtividade e estagnação. Na maturidade, entre integridade e desespero, né, e no final da vida, a oposição entre a dissolução final e o agarrar-se à existência. Né? Aqui é só uma apresentação estrutural do que está sendo colocado em jogo, quais são os temas e os modos de abordar esses temas, né? E também, como fiz nas outras apresentações, não se trata aqui de ver os detalhes de cada uma dessas fases, mas o entendimento de como que o desenvolvimento está sendo feito, como que o desenvolvimento está sendo proposto e está sendo compreendido. Assim, né? Então, Erikson foi não só aclamado como fornecendo uma contribuição importante para compreender o desenvolvimento emocional, como incluindo, então, esses modos como Erikson vai apresentar a sua teoria, esse modo de esta outra linguagem, essa preocupação com as determinações sociais e um pouco até dos seus estudos antropológicos. Isso encontra grande ressonância e grande apoio na sociedade americana, e Erikson, então, é reconhecido até hoje como um dos grandes autores do desenvolvimento. Né? Então nós poderíamos agora, finalizando essa minha apresentação, retomar
aquilo que é a minha matriz analítico-histórico-crítica, né, para apresentar Erikson dentro dessa matriz, né, que é sempre a mesma matriz que pode fazer com que a gente entenda o desenvolvimento, tenha uma visão geral do desenvolvimento, mas também possa pensar isso comparativamente com os diversos autores, né? Então, o seu problema básico são aqueles conflitos, né, mas onde a questão da identidade aparece como um problema central, né, a identidade, a inserção e a determinação social. Essas são as suas questões de fundo, assim, e é a partir desses problemas ou dessas questões que ele vai pensando no desenvolvimento emocional como desenvolvimento psicossocial. Este é o seu problema universal, por assim dizer. Como fundamentos operativos ou variáveis operativas, né, ele se apoia nas fases do desenvolvimento psicossocial, né, no psicossexual, tal como Freud e Ana Freud apresentaram, né, ele está se preocupado com os modos de ser sociais e o que a sociedade oferece e determina nesse caminho, né? Ele se refere mais propriamente nessa linguagem dos modos, dos sentimentos e modos de estar, agir propriamente humanos, né? Insegurança, todos esses termos que eu fui citando para vocês, né? E esses são os seus fundamentos operativos, os seus conceitos, os seus instrumentos para observar, escrever, sistematizar e entender o desenvolvimento, explicar o desenvolvimento, né? Em termos de uma ontologia, ele compõe dois tipos de ontologia, por assim dizer, compondo perspectivas díspares, o naturalismo de Freud, com as suas teorias das pulsões, ainda que em menor medida, como a perspectiva antropológica, na qual o homem é fruto da cultura e da ordem social. Trata-se de uma perspectiva humanista, referidos a modos de ser e estar do homem no mundo, né, que se expressa claramente na sua linguagem. E o homem é essencialmente um ente sociocultural que tem um modo de ser próprio, né, e a sua singularidade existencial não é redutível à sua biologia ou às dinâmicas naturalistas, né? Essa composição específica que Érico está fazendo, que, digamos assim, amplia e redescreve o modelo de homem utilizado na sua teoria do desenvolvimento. Enquanto método, né, para observação do desenvolvimento e construção da sua teoria, por um lado, Erikson sempre se manteve como um psicanalista. No desenvolvimento no trabalho como clínico, no desenvolvimento de curas psicanalíticas, processos psicoterápicos, especialmente com crianças. E, por outro, fez observações antropológicas de outras culturas, além do que também se dedicou à análise de biografias de personagens importantes da história, né? É com este arcabouço e com este cenário que ele refez, então, a teoria do desenvolvimento do ponto de vista da psicanálise, sendo uma teoria do desenvolvimento psicossocial, com aquelas 9 fases ou 9 idades do homem, né, e com os seus conflitos básicos estruturais, né, focando, organizando, estruturando cada uma das fases, a cada um dos momentos da existência, né, tal como vocês podem ver nesse quadro que eu estou apresentando para vocês, né. Chegando então ao final, nós temos uma questão que é o valor heurístico e a utilidade dessa perspectiva de Erikson, né? Vamos poder, então, reconhecida como uma perspectiva psicanalítica para a compreensão do desenvolvimento, ainda que não tenha sido aprofundada após Erikson, em termos de uma maior especificação das dinâmicas interrelacionais, né? Então isso tem sido usado, isso é apresentado assim, ainda que, ao que saiba, não haja grandes desenvolvimentos da sua proposta. Ela mostrou-se útil no campo, essa proposta de Erikson, mostrou-se útil no campo da psicoterapia psicanalítica de adolescentes, dado que colocou em evidência operativa um conjunto de conflitos, crises, sentimentos e questões que fazem parte desse período, em especial a sua noção de moratória, né? O adolescente chega pronto para exercer a vida adulta e tem que esperar para poder exercê-la, né? E tem uma questão de identidade, assim, central. Aí mostrou-se também como um modo de pensar socioantropológico de interesse para não só a psicologia, mas para a antropologia e sociologia, ainda que não tenha se tornado um instrumento de análise sociológica ou antropológica, né? Então,
Essa é uma avaliação da utilidade e do valor heurístico das propostas de Erikson. Eu queria terminar a minha apresentação agora fazendo mais um ou outro comentário sobre certas críticas ao que Erikson fez, ou que ficou como criticável na posição de Erikson. É justamente a qualidade de Erikson que acaba por dificultar a sua aceitação entre os psicanalistas e o desenvolvimento da sua perspectiva desenvolvimentista como uma perspectiva científica, num cenário que iria para além da psicanálise. Sua linguagem, ou seja, qual seja, sua linguagem referida a sentimentos e modos de ser humanos pouco objetiváveis e pouco dado a pesquisas quantitativas, ou que tenha referência mais direta com a biologia. Né? Além disto, outra crítica se refere ao fato de que sua caracterização de cada estágio como sendo apenas uma crise, isso é uma redutibilidade, seria por demais redutora, então, a essa posição de Erikson, né, por referência a períodos que apresentam uma série de outros problemas, por assim dizer. Né? Além disso, pensando no objetivo da ciência, que é ser uma prática de resolução de problemas, a semântica teórico-conceitual descritiva de Erikson não se mostrou muito objetiva, seja clinicamente, em termos psicoterápicos, seja no campo da sociologia e da antropologia, na resolução de problemas específicos dessas áreas do conhecimento. A não ser no caso da compreensão da adolescência e da crise de identidade a ela associada, onde encontramos não só uma aplicação mais efetiva, como também o fato de que esta permanece ainda como uma referência importante no campo da psicoterapia psicanalítica de adolescentes. Né? Ou seja, a proposta de Erikson não se mostrou heuristicamente útil e operativa na resolução de problemas específicos da prática psicoterápica. Não fez nenhum avanço teórico importante no que se refere às psicoses, nem a outras patologias ou sintomas. E, ainda que tenha valorizado o ambiente, a dependência, a vida social, não construiu formas de usar esse tipo de entendimento na ação efetiva sobre essas realidades e estes fenômenos. Né? Bom, vocês têm agora no final aqui um pouco uma série de referências bibliográficas de Erikson, de comentadores sobre Erikson, mas no livro As Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento há um capítulo muito mais longo, onde eu analiso mais em detalhes tudo isso que eu apresentei para vocês aqui, para dar uma visão geral dessa perspectiva desenvolvida por Erikson e encontrada nos manuais de teoria do desenvolvimento ao lado de Freud, como os dois exemplos de teorias psicanalíticas do desenvolvimento.